Depois ainda existe outro conceito de manutenção que é a preditiva. Esse, pelo nome, às vezes é pouco divulgado. O que é a preditiva? Eu monitoro alguns parâmetros para entender que partes do equipamento estão chegando no final da vida útil. Por exemplo, eu tenho lá um rolamento, por estudos, eu já sei que, por exemplo, por um equipamento que mede vibração desse rolamento, frequência, né, de vibração, tem que ser equipamentos sensíveis, eu consigo, por estudos, entender que quando esta frequência de vibração muda de padrão, ou quando chega num determinado padrão, num determinado patamar, significa que está próximo do final da vida útil. E aí eu sei que eu tenho um determinado tempo para fazer aí a substituição daquela peça, por exemplo, desse rolamento, né? Então, em relação à preventiva, a preditiva é uma otimização da preventiva. Eu vou trocar antes de quebrar, ainda conceito da preventiva, só que aqui eu vou monitorar algum parâmetro para entender que eu estou próximo do final da vida útil. Aí tem uma série de equipamentos que monitoram isso. Pode ser vibração, pode ser aquecimento, microcorrente, enfim, tem aí alguns tipos de equipamento que são apropriados para isso. Então a preditiva é uma otimização da preventiva. E a chamada produtiva seria a gente pegar todos esses conceitos ou toda essa evolução da manutenção e associar aos 5 sentidos do ser humano. Então a gente vai dividir com o operador algumas tarefas de manutenção. Por exemplo, o operador vai checar vazamentos, barulhos que a máquina tem, verificar pressão de alguma parte de lubrificação ou verificar se está subindo óleo em alguma região, enfim, são coisas desse tipo que vão ser trabalhadas no TPM, na manutenção produtiva total. Então o TPM, que a sigla é do inglês, né? Total Productive Maintenance, ou MPT em português, mas ainda a literatura ainda tem muito como TPM, né? É um conceito de trabalho que quebra o paradigma que durante décadas imperou nas indústrias. Um operador de máquinas e equipamentos somente opera máquinas e equipamentos. E aí a gente passa a ideia para eles, não. Ele também é responsável pelo bom funcionamento da máquina. Então ele tem que acompanhar algumas coisas, algumas situações da máquina, como nós fazemos nos veículos, né? Começa a identificar algum barulho, está tudo funcionando normal, mas você vê que tem um ruído um pouco diferente, você já vai levar o seu veículo para o mecânico para ver se não tem algo mais grave. Então aí o mecânico vai examinar aquela parte onde está vindo aquele ruído para ver se a situação é grave ou não. E aí você faria ou não uma intervenção. Então, a partir da implementação dos conceitos do TPM, o operador de máquinas e equipamentos também torna-se capacitado a executar manutenções mecânicas e elétricas. Então, coisas simples a gente até passa para o operador, ou o pessoal da manutenção divide com o operador. E aí o operador passa a ser capaz de perceber alterações no equipamento com seus 5 sentidos antes dele quebrar, né? Então aquela história, eu já vi que está fazendo um barulho, vai quebrar esse negócio. Aí eu consigo agir antes que ele quebre, programar esta parada. E dessa forma, nós vamos minimizando o tempo de parada das máquinas para as manutenções corretivas, aumentando o tempo produtivo das mesmas. E aqui é uma observação, né, que não podemos esquecer que nós temos normas, então tem coisas, partes elétricas aí que o operador, se não estiver capacitado conforme as normas vigentes, ele não pode fazer. Mas a ideia são coisas simples que ele possa fazer, mas temos que estar atentos ao que ele pode e o que ele não pode fazer. Aqui também entra a ideia de causa e efeito, né? Então a parada da máquina é o efeito, né? Então parou a máquina, não adianta conserta e põe para rodar. Não, tem que entender quais são as causas, o que está acontecendo com aquele equipamento que gera aquela parada. E ao longo do tempo, eu trabalhando nas causas ou eliminando as causas dessas paradas, eu vou ter máquinas parando cada vez menos. Por isso aqueles indicadores que eu comentei agora há pouco. Então a ideia é sempre ter o ser humano de alguma forma controlando a máquina. Então, vendo vazamentos, aquecimentos, vibração, ruído,
coisas desse tipo. E sempre lembrando, coisas que ele possa fazer e que não coloquem em risco a sua saúde, né? Como realizar um trabalho para implementar TPM? Como eu comentei, TPM é um trabalho longo, né? Aqui nós vamos só falar rapidamente o que tem dentro desse trabalho do TPM. É um trabalho longo, tem que ter toda uma estrutura para a gente fazer. E é por isso que nós vamos focar esse trabalho para aquelas máquinas que realmente precisam ter uma manutenção mais produtiva, vamos assim falar. Então, para a aplicação do TPM, nós vamos aplicar o conceito do 5S lá, só que agora no equipamento, trabalhar os 8 pilares do TPM, implementar as 7 etapas da manutenção autônoma, que é a manutenção que o operador vai fazer parte disso, analisar e minimizar as grandes perdas do equipamento, discutir conceitos de quebra zero, zero defeito, zero acidente, preparar a implementação do TPM, e normalmente a gente vai começar com a parte de etiquetagem do equipamento, então a gente vai fazer uma inspeção no equipamento, listar tudo que é problema aí, vazamento, coisas que a gente já identifica que tem problemas no equipamento, para daí tornar os problemas visíveis, que está bem alinhado com o próprio conceito do Lean. E aí nós vamos partir para melhorar, otimizar os tempos entre falhas, que é o MTBF, e o tempo de reparo, o MTTR, ou seja, a máquina tem que ficar mais tempo produzindo e menos tempo paradas por problemas de manutenção. E também o reparo tem que ser cada vez sendo feito mais rapidamente, né? Então a gente mede esses tempos, são 2 indicadores aí. E também medimos o que é o indicador principal, que é a eficiência global do equipamento, onde entra disponibilidade, desempenho e a qualidade da máquina, para a gente poder monitorar e andar com tudo isso ao mesmo tempo no sentido da otimização, que é o OEE, que é essa eficiência global do equipamento. E normalmente nesses trabalhos acaba saindo um checklist para o operador, e tem coisas que ele vai ter que fazer semanalmente, coisas diariamente, checar vazamento, checar pressão de alguma coisa, ler algum instrumento, verificar se está fazendo ruído em algum ponto específico, coisas desse tipo que vão ser trabalhadas.